Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Pode Ler, de Jorge Amado, um espaço de reflexão e memória e escuta dedicada à vida e à obra de um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Neste podcast mergulharemos nas histórias dos personagens e contextos que moldaram a escrita de Jorge Amado. Autor que, com lirismo e contundência, transformou o povo em protagonista e fez da história e da literatura uma poderosa ferramenta de denúncia, identidade e pertencimento. Nessas histórias, ele ia desde o cangaço, a política, da literatura engajada ao lirismo popular, revelando o impacto dessa escrita na cultura nacional e no imaginário do povo brasileiro. Agora eu vou falar um pouco sobre ele na Academia de Letras, que foi em 1961. Jorge Amado se candidatou-se à Academia Brasileira de Letras e foi eleito por unanimidade e ocupou a cadeira de número 23. Nesse mesmo ano, publicou Os Velhos Marinheiros. Deixou o Rio de Janeiro em 1963 e voltou a residir na Bahia. Em 1969, publicou Tenda dos Milagres e, em 1972, publicou Terezinha Batista, Cansada de Guerra. Em 1976, a obra que recebeu o prêmio de Lila. Em 1977, publicou Tieta do Agreste. Jorge Amado também fez parte da Academia de Ciências e Letras da República do México. Frequentador de candomblé, desde muito cedo, Jorge Amado tornou-se um amigo de alguns pais de santos que eram perseguidos pela polícia. Em seus livros Jabiamba e Tenda dos Milagres, esses fatos foram relatados. Agora eu vou falar sobre um pouco da família dele e amigos. Jorge Amado foi casado com a escritora Zélia, que foi de 1916 a 2008, que aos 63 anos começou a escrever suas memórias no livro de Anarquistas, Graças a Deus. Em seguida, publicou Um Chapéu para a Viagem, Senhora Dona do Baile, Jardim de Inverno, entre outros. Jorge e Zélia tiveram 2 filhos, João Jorge e Paloma. O casal vivia caçando, cercados de amigos. Jorge e Zélia tiveram 2 filhos, João Jorge e Paloma. O casal vivia cercado de amigos, entre eles Federico, Alberto, Montande, Jorge, Pablo Picasso, Oscar, Vinícius de Moraes, Jean Paul e Simone. Entre as suas obras adaptadas para TV, cinema, teatro, que foi Dona Flor e seus 2 maridos, Gabriela Cravo e Canela, Tenda dos Milagres e Tieta do Agreste. Jorge Amado faleceu no dia 6 de agosto. Seu velório foi realizado no Palácio da Aclamação, em Salvador. Foi cremado e as suas cinzas foram colocadas aos pés do Mangueira, em sua casa na Bahia. Bom, agora eu vou falar um pouco mais especificamente sobre os livros propriamente, de Jorge Amado.
Ele teve uma obra muito vasta e não de apenas romances, como também artigos, peças de teatro, revistas científicas e muito mais. O primeiro livro que ele publicou foi no ano de 1930, intitulado O País do Carnaval, onde o jovem intelectual retorna da Europa e se frustra com o que vê aqui no Brasil, onde ele encontra uma elite que era a classe social que produzia o conhecimento, que ao mesmo tempo se encontrava tão vazia em seus próprios muros, né? A primeira fase literária de Jorge Amado é focada principalmente no engajamento político e no realismo social. Ele vai ter 4 fases principais dentro de toda a sua obra. E ele publicou vários outros livros. Os mais reconhecidos deles estão nessa primeira fase. Alguns deles são Cacau, em 1933, Suor, 1934, Jubiabá, 1935, Mar Morto, 1936, Capitães da Areia, 1937. Esse é um dos, se não o livro mais famoso dele, em que ele retrata meninos que vivem nas ruas de Salvador e faz uma crítica muito profunda com a desigualdade social e também o abandono infantil. Ele vai trazer várias características muito fortes da cidade de Salvador e da cultura baiana em si, como também do clima e outras coisas que vão caracterizar a obra dele nesse momento, principalmente como um modernismo, mais pra gente ainda na segunda fase, onde os autores vão priorizar personagens principais que não estão nesse núcleo apenas da elite, onde era mais praticado na primeira fase do modernismo, e também vai ter mais essa questão da regionalização dos ambientes, tentando trazer à tona lugares que não eram muito abordados. Também vai ter o livro Cavaleiro da Esperança, de 1942, Terra Sem Fim, 1943, São Jorge de Ilhéus, 1944 e Seara Vermelha, 1946. A partir daí vai começar a segunda fase, a fase política e de militância comunista de Jorge Amado, que vai ser aí entre os anos 1950 e 1954, onde ele vai fazer uma crítica bastante forte ao Estado Novo, comandado pelo então presidente Getúlio Vargas. Nele ele vai produzir principalmente uma trilogia denominada de Os Subterrâneos da Liberdade, contendo os livros Os Ásperos Tempos, A Agonia da Noite e A Luz no Túnel, onde ele vai retratar alguns militantes comunistas que enfrentam essa repressão do Estado Novo, que vai contar com conspirações, cenas também de tortura e de clandestinalidade. Uma coisa muito interessante sobre essa trilogia é que ele não apenas critica o autoritarismo do governo Vargas, mas ele vai também criticar o autoritarismo dentro do próprio movimento comunista, a qual ele fazia parte, como já foi citado também. Dentro da terceira fase, ele vai ter uma presença mais forte do humor, ainda dentro da primeira fase, mas também muito relacionado com a segunda. Ele vai publicar o livro Cavaleiro da Esperança, que eu já havia citado, em 1942, onde ele vai fazer uma biografia do político Luiz Carlos Prestes, e esse vai ser um dos livros que vão ser queimados por ele durante o Estado Novo,
e que vai representar uma forte crítica ao tudo que estava acontecendo na Bahia e no Brasil inteiro naquele momento. Ele é conhecido como o maior autor baiano e um dos maiores autores do Brasil inteiro, justamente por ter uma caracterização muito ampla de vários aspectos da sociedade, como, por exemplo, cortiços, bordéis. Ele retrata a vida de vários tipos diferentes de pessoas, como pescadores, prostitutas e etc. Então, chegando na terceira fase, nós vamos ter... Chegando em sua terceira fase, ele também vai publicar várias outras obras, como, por exemplo, Gabriela, Cravo e Canela, que vai retratar muito da sensualidade da mulher baiana, mas também não apenas isso, como também uma forma de criticar e de colocar em pauta a forma como que a sociedade limitava os espaços e as possibilidades de expressão própria da mulher. Além disso, ele também vai publicar A Morte de Quincas Berro d'Água, em 1961, onde um homem abandona uma vila burguesa e mergulha numa vida mais boêmia, onde ele brinca que esse homem morre 2 vezes, primeiramente oficialmente para as pessoas da alta sociedade e depois numa festa com amigos. Depois ele publica Os Velhos Marinheiros ou O Capitão de Longo Curso, em 1961 também. Além disso, Os Pastores da Noite, em 1964, onde ele vai contar histórias de personagens marginalizados de Salvador, como eu já havia citado, prostitutas, bêbados, santos e pescadores. Depois, em 1964, ele publica O Compadre de Ogum, que é um livro muito interessante, onde ele vai relacionar características do candomblé com o do catolicismo e como o povo baiano acolhe essas 2 religiões e consegue transformá-las de um modo em que se torna uma coisa muito própria da região de Salvador e da Bahia. É um caso muito interessante onde um menino vai ser batizado pelo santo do candomblecista Ogum. Depois ele publica também um dos seus livros mais famosos, Dona Flor e seus 2 maridos, onde sugestivamente uma senhora, Dona Flor, vai estar tendo aí 2 maridos, né? Depois, Tenda dos Milagres, em 1969, Teresa Batista Cansada de Guerra, 1972, Tieta do Agreste, em 1967, que inclusive virou novela da Globo, que retrata a história de uma mulher que foi expulsa de sua cidade por ser, entre aspas, devassa ou muito libertinosa, como se pode dizer. Ela também traz uma crítica à hipocrisia e à mente fechada das pessoas. Em 1979 ele vai publicar Farda, Fardão, Camisola de Dormir. E por último, uma sua fase final, onde ele vai retratar principalmente o humor, a sátira e a memória, que vai durar entre 1984 e 1994. E nessa fase final ele vai publicar primeiramente o livro Tocaia Grande, a fase obscura, em 1984, onde ele vai retratar um povoado de jagunços e de prostitutas que se unem para formar uma cidade própria deles. Depois ele vai publicar O Sumiço da Santa, em 1988, onde mais uma vez ele vai estar trazendo características da religiosidade, como também do carnaval.
onde na sua história uma santa vai desaparecer no meio de uma procissão. Em 1994, ele vai publicar A Descoberta da América pelos Turcos, onde ele vai trazer elementos da cultura libanesa dentro da Bahia e também da cultura árabe brasileira, mesclando esse tipo de migração que o Brasil recebe com muita diversidade. Falando agora um pouco sobre livros que não fazem parte daqueles que são mais reconhecidos de Jorge Amado, temos o livro que eu já havia citado, Os Velhos Marinheiros ou O Capitão do Curso, em 1961, onde Jorge Amado vai brincar com a mitologia e a mentira, contando o curioso caso de marinheiros e de pescadores que sempre contam histórias muito mirabolantes e muito difíceis de acreditar, trazendo mais uma vez essa sensação de pertencimento dentro da nossa própria cultura. E é essa dúvida que vai servir de motor para o desenrolar da história. E o que faz mais... Esse é um livro um pouco mais curto de Jorge Amado, onde ele vai trazer um humor muito mais refinado e vai questionar o limite entre a verdade, a intenção e a reputação. É quase como uma homenagem à tradição oral dos pescadores e à arte de contar histórias como resistência. Voltando agora para um dos últimos livros escritos por Jorge Amado, Tocaia Grande, A Face Obscura, de 1984, vai discutir como se dá a criação de uma cidade que não foi baseada em princípios religiosos antigos ou morais que eram considerados tradicionais e corretos daquela época. Ele vai contar a história de uma fundação de uma vila no sul da Bahia, criada por um ex-jagunço chamado Natário da Fonseca, e uma região marcada por conflitos e guerras. Também vai discutir bastante sobre o coronelismo. O povoado, que surge quase como um esconderijo de fora da lei, vai ao pouco se transformando em uma comunidade organizada, com sua economia, cultura e relações pessoais próprias. Ele vai discutir temas centrais, como, por exemplo, a violência fundadora, o sincretismo e também pessoas marginalizadas, como, por exemplo, cangaceiros, prostitutas, ex-escravizados, andarilhos. Todas essas pessoas vão criar uma comunidade para si próprios e não vão precisar se basear em padrões já pré-estabelecidos de comportamento. Ele também vai discutir sobre o moralismo e a hipocrisia, onde essa cidade, Tocaia Grande, ela é vista como uma cidade marginal, mas ela vai haver muito mais humanidade, entre aspas, do que no Brasil oficial. Em seus dois últimos livros que eu já havia citado, O Sumiço da Santa, Uma História de Fé e Política, 1988, e também A Descoberta das Américas pelos Turcos, vai retratar como Jorge Amado já era um autor muito experiente quando se tratava de leitura e de contar histórias. Vale relembrar de que todos os livros que ele produziu se baseavam em pessoas, em relatos que ele mesmo ouvia falar. Então ele mesmo se autodeclamava apenas um contador de histórias, mas que mesmo assim vai trazer muita diversidade e uma compreensão muito maior para as pessoas de como que as relações sociais e pessoais e também de como que as críticas sociais podem entrar dentro de algo dinâmico e divertido. Além de também mostrar como que a diversidade é tão grande no nosso país, já que vai retratar sobre uma imigração de outras pessoas que não fazem parte do ciclo de indígenas, negros e africanos. Vai tratar dos imigrantes árabes. Já em seu livro Bahia de Todos os Santos, Guia das Ruas e Mistérios de Salvador, de 1945, ele vai destacar não uma
história inventada ou criada por ele, mas sim textos reais que vão descrever realmente o amor que ele sente por sua cidade natal, Salvador. Ele vai contar sobre pessoas, lugares, ruas, experiências e também histórias que ele já tinha ouvido falar naquela época. Essa é uma história pouco conhecida por ele, mas é sim uma das mais importantes, já que ele vai estar saindo um pouco desse cenário de ficção. Bom, agora é a questão. A primeira questão da primeira fase da questão da FUVEST 2016, Capitães de Areia. O trecho abaixo aborda uma questão do cotidiano dos meninos de rua e uma crítica que faz ao autor às contradições da vida dele, incluindo o papel de resistência do candomblé e denunciando a desigualdade social. O gabarito dessa questão todas as questões estão corretas. A importância do candomblé como forma de resistência cultural e política, a persistência da discriminação religiosa contra as práticas afro-brasileiras e a desigualdade social retratada no cotidiano dos meninos de rua. Olá, me chamo Louise e quando a gente fala sobre Jorge Amado, é impossível não associá-lo ao modernismo brasileiro, principalmente a segunda fase desse movimento, que vai de 1930 até meados de 1945. Essa fase é marcada por um forte compromisso com a realidade social do país. É quando a literatura deixa de ser só apenas estética e passa a ser uma ferramenta de denúncia, reflexão e transformação. E é justamente nesse período, nesse movimento, que Jorge Amado entra com tudo. Logo nos seus primeiros livros, como Cacau, 1933, Suor, 1934 e Jubiabá, 1935, a gente já sente isso. Ele mergulha na realidade dos trabalhadores rurais e urbanos, na vida dos negros, dos pobres, dos marginalizados da Bahia, e coloca essas histórias no centro da literatura brasileira. E faz isso com uma linguagem acessível, direta, popular, o que era uma proposta modernista muito clara: romper com a linguagem formal e elitista da literatura anterior. Na segunda fase do movimento, os escritores estavam preocupados com o Brasil real. O Brasil das desigualdades, da seca, do colonialismo em ascensão, da fome, da exclusão social. É época de autores como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins dos Rego e Jorge Amado está nesse mesmo time, mas com um diferencial. Ele traz um olhar mais afetivo e popular, mais voltado para a cultura baiana, misturando crítica social com religiosidade afro-brasileira, sensualidade e uma boa dose de humanidade. Por exemplo, Jubiabá é uma das primeiras obras da literatura brasileira a tratar o candomblé com respeito e a centralidade da sua religião. O personagem principal é um babalorixá e é tratado como uma figura de sabedoria e força, algo revolucionário na época. Isso mostra a intenção de Jorge Amado de resgatar e valorizar a cultura brasileira, no momento em que a mesma
não existia ou até mesmo era muito marginalizada. Outro exemplo emblemático é Capitães da Areia, de 1937, que retrata meninos de rua vivendo à margem da sociedade. O livro causou polêmica, foi censurado na época, durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, e até exemplares foram queimados em praça pública, porque Jorge Amado denunciava abertamente a hipocrisia da sociedade, a violência policial e a falta de políticas públicas para a infância. Vale lembrar que Jorge Amado era um militante ativo do Partido Comunista Brasileiro, e sua literatura nesse período é marcada por esse compromisso ideológico. Ele vê a literatura como a sua arma de luta, e isso está muito presente nas suas obras dos anos 30 e 40. Ele não escrevia apenas para entreter, para o consumo ou até mesmo para o lucro, mas para conscientizar a população que muitas vezes não sabia o que acontecia no seu redor. Essa é, aliás, uma das marcas mais fortes da segunda fase modernista, o engajamento político dos escritores, que usavam a ficção nos seus livros para refletir os problemas do país. Era uma geração preocupada com o analfabetismo, com o latifúndio, com a seca, com a miséria, e Jorge Amado trazia tudo isso à tona, com um estilo envolvente, com personagens cheios de cor, de alegria e de contradições em suas vidas. Mais tarde, já na década de 50, Jorge Amado muda um pouco o tom de suas escritas. Ele se afasta do discurso mais panfletário e passa a explorar temas como amor, o erotismo e cotidiano, mas sem perder o vínculo com o povo e a cultura baiana que ele tanto ama. É aí que surgem romances como Gabriela, Cravo e Canela, 1958, Dona Flor e seus dois maridos, 1916, que misturam crítica social, humor e tradição popular. Mas esse primeiro momento, como havia citado, o da década de 40, é o que melhor conecta Jorge Amado ao coração do modernismo brasileiro, como bem conhecemos a aula de língua portuguesa. Uma literatura que quer ser brasileira de verdade, feita com a cara do povo, com a fala do povo e com os dramas do povo brasileiro. Bom, chegamos ao fim deste episódio especial do Pode Ler, de Jorge Amado, mais do que simplesmente